as recordações jamais acabam. Uma música, uma pessoa, uma poesia, um livro, uma oração trazem à nossa mente lembranças que o tempo não apaga. Se recordar é apanágio dos velhos, não terei medo de envelhecer. Tive uma vida tão rica de coisas boas e simples que só em recordá-las envelhecerei feliz. Assim falou Cloé Loureiro, uma verdadeira antena ligada para a preservação da cidade Sorriso. A Manaus, onde ela educou seus 9 filhos e hoje se diverte com seus 27 netos. A mesma menina que antes passeava pelas calçadas do Colégio Santa Doroteia, onde estudava, é hoje uma dama cheia de sentimento, sensibilidade, charme, tentando parar o desvario urbano, a descaracterização da nossa cidade. Dona Cloé Loureiro é um monumento de referência, com sua casa antiga e seu coração meigo. Tê-la no nosso programa, esse programa especial, uma pessoa tão especial, que tem tanto carinho pela nossa cidade, que escreve crônicas belíssimas, né? Tudo bom? Tudo bom, mas o prazer maior é meu de participar do seu programa. Eu já tenho assistido a alguns e tenho sempre ficado encantada com o modo como você faz, como você trata e como você está olhando estes aspectos da cidade. Muito obrigada. Então, vamos falar da cidade? Vamos. Eu queria que a senhora me dissesse se existe, assim, um crime urbano a respeito da história da cidade de Manaus, aquele que tenha lhe incomodado mais. Sim, os crimes existem, né? Em alguns pontos da cidade, claro. Mas, para mim, o pior de todos é a descaracterização da entrada da cidade, que eu chamo o portal da cidade. Porque haviam belíssimos monumentos, a nossa tão saudosa estação dos bondes e os jardins da Matriz, que eram lindos, apesar de ainda mostrarem alguma beleza, mas já não são mais como eram. O nosso belíssimo relógio municipal e a entrada e a subida da avenida com aqueles prédios característicos da época da borracha e que aos poucos estão se transformando com a vulgarização dos letreiros luminosos. Muita coisa, é uma né? coisa horrível, terrível. E a outra parte também que me incomoda muito, a minha sensibilidade, é de ver a Avenida Joaquim Nabuco tão descaracterizada daqueles belíssimos palacetes que haviam por lá, que na época que eu cheguei em Manaus, nos idos de 1934, era um fino, era um chique morar na Avenida Joaquim Nabuco e nas adjacências, né? Doutor Almênio, José Paranaguá e aquelas ruas por ali, até que ainda guardam alguma coisa. Mas na Joaquim Nabuco, principalmente, foi uma verdadeira devastação que fizeram naqueles palacetes tão bonitos que havia por aí. É um absurdo. Dona Clara, a senhora acha que o progresso, essa coisa de você, progresso, a modernidade, dá para conviver com essa preservação histórica? Não, acredito que não, porque com o progresso em si, seria muito bom se não descaracterizasse. Mas a questão é que o progresso chega procurando espaço. E esse espaço... Mas não há uma maneira de conviver, de uma convivência pacífica? Curitiba é uma cidade que preserva os seus prédios, né? Históricos, com uma nova roupagem e tal, mas preserva. Será que não daria para a gente ter um pouco? Eu acho que dá. Dá sim, mas a questão é que essa onda vamos dizer, de progresso que houve em Manaus sem o planejamento, o que trouxe foi exatamente que as casas foram vendidas e os atuais proprietários acham que aquele estilo muito Belle Époque não dá mais para a era de hoje, mas dava, podia se conviver. Algumas coisas. Algumas coisas, porque eu estive recentemente na Europa e apreciei 2 cidades que eu acho que fiquei assim encantada. Bruxelas, que é a capital da Bélgica,
em Amsterdã, na Holanda. Vi casas do ano de 300, de 400. Então. Não é possível, né? Quantos séculos? Então. Atravessando aquilo e nós, casas de madeira. E lá contando história, quer dizer, história, você chega lá e fica emocionadíssima, né? Emocionada Se deparar de com a ver história. aquilo, né? Palácios lindos, coisas maravilhosas, e até tem uma característica, porque eles têm uma arquitetura especial, né? Claro. Para aquelas casas meias cônicas, né? Com aqueles telhados diferentes e tudo isso. A coisa que eu achei mais interessante, todas as casas têm argolas nas paredes, nas fachadas, para poder a talha patente levar os móveis até na parte de cima, porque as portas são tão estreitas que os móveis não podem passar. Então o lugar mais largo são as janelas, e é por ali que sobem os móveis ou descem os móveis. É super interessante. Fantástico. A senhora que já atravessou assim, várias gerações aqui em Manaus, já viu muita coisa. Essa é a cidade que a senhora imaginava? É Manaus que a senhora imaginou? Não é. Manaus que eu imaginei, lógico que não pode ser, não é? É uma cidade que inchou, vamos dizer, usando este termo, né? Que não é lá grande coisa, mas inchou. Felizmente que foram desbravando, foram desmatando, criando novos bairros, e não tinha, eu acho que não tinha necessidade nenhuma de transformar o nosso centro da cidade, que guarda uma época, que é uma época que Belém tão abandonada, tão abandonada, né? Pois é. E Belém, que é uma cidade um pouco mais velha, né, que Manaus, consegue conviver ainda, não é? Com aqueles prédios antigos, essa coisa toda, sem precisar desmanchar, sem precisar. Eu sei que vão vendendo, as famílias vão tendo necessidade de dinheiro, de qualquer coisa mais, vão vendendo os prédios, porque não podem manter também, né? Palacetes é muito difícil se manter uma casa grande, não é? É verdade. Mas eu acho que a Manaus que eu gostaria de ainda ter era Manaus que eu conheci em 1934, isso eu acho que não é mais possível, com algumas raríssimas exceções. Mas o progresso não deixa. Vamos falar do Loureiro? Dos Loureiros? Vamos. Como é que começou? Porque ele tem uma história fantástica, né? A senhora casou, conta. Eu não sei se isso interessa. Interessa. Mas sim. Mas olha, eu casei muito jovem, ele também era jovem, cheio de ideais, cheio gostava de lutar e obter o que ele teve, fez. Viu? Nós nos encontramos muito jovens ainda, ele era professor no Colégio Dom Bosco e estava fazendo um concurso para o Lloyd, o London Bank. A senhora é do Acre, né? Sou Só do Acre veio para cá com quantos anos? Com 13 anos. Olha que maravilha. Daqui não saiu mais. Nunca mais. Agora estou com ideia de voltar lá. Eu acho que este mês ainda. A senhora nunca mais tinha voltou lá? Não. Nossa, já pensou que questão? Mas conta aí. Então nos encontramos, amor à primeira vista, como se diz, né? E daí passamos 3 anos de namoro e noivado. No fim de 3 anos eu tinha 13 anos quando conheci e ele tinha 22. E então nós namoramos, noivamos, e eu casei com 16 e ele com 25. Então, desde aí vivemos juntos 47 anos. Se Deus não tivesse levado, ainda estaria por aqui. Fizemos uma família numerosa, 9 filhos. 27 netos, 5 noras, eram 6, uma Deus já levou. 5 noras, 2 genros, 23 netos e 4 bisnetos. Nossa Senhora! É muita história. Muita história, é assim. E me conta a história da Ponta Negra. Essa história é fantástica. Foi exatamente na enchente de 1953 que ofereceram aquele terreno para o táxi. Era um terreno que não tinha via de acesso só por água, só por embarcação. E a princípio eu fui muito a favor da ideia, o rio estava muito cheio e o táxi me levou a contragosto meu, porque eu não gosto muito de viajar nessas embarcações pequenas. Porque para ir na Ponta Negra é só de barco. Não tinha estrada. Fantástico. Aí ele disse, não, mas eu quero que você veja como o terreno é bonito e não alaga.
Eu digo, mas não alaga de enchente. Isso em plena enchente. De 53. Aí nós fomos, no barquinho toque-toque, como eu estava. E lá, então, estava lá. A água muito alta, mas ainda tinha uns barrancos bem altos também e não tinha sinal nenhum de alagação. Aí eu disse, bom, eu vou concordar, mas olha lá. Ele disse, mas isso quando chega o verão, a praia é belíssima e nós já tínhamos uma moção de crianças, os meninos vêm para cá se divertir, tudo isso. Eu digo, então tá bom. E lá nós compramos então o terreno, né? Visionário! Exatamente, pois é. E ali ficamos durante alguns anos, a gente levava sempre os amigos, fazíamos excelentes piqueniques nas praias. Então era assim para mim era uma tortura, porque quando nós chegávamos lá, geralmente tinha uns motores, com o pessoal trazendo muita bebida e aquela confusão e o táxi não deixava de maneira nenhuma ninguém encostar naquelas praias enquanto nós estivéssemos lá. Depois que nós saíamos, então aí podiam fazer o que quisessem. Aí depois, já de uns anos, foi que quando era o governador Danilo Matos Ariosa, nós estávamos até no Rio de Janeiro, e ele então telefonou para o Tales dizendo que a Varig gostaria de adquirir um pedaço daquele terreno para fazer um hotel. A princípio ele não quis ceder, achou que não devia e tal, e torna, mas depois, com muita insistência do Danilo e dos meus filhos também, que viram que aquilo seria o futuro da cidade, já havia uma estrada feita pelo professor governador Gilberto Mestrinho, e então ele resolveu ceder. E então nós somos dali os pioneiros de toda aquela beleza que existe ali. Dona Cloé, a senhora se lembra da enchente de 53? Lembro sim, perfeitamente, né? Como é que ficou essa cidade? Bom, a cidade aqui, eu morava já aqui na Praça São Sebastião, aqui nós não tivemos nenhuma influência, né? Mas lá por baixo, pelo mercado municipal, a rua Marquês de Santa Cruz, aquela parte onde está a alfândega, ainda aquelas casas ainda se conservam mais ou menos, algumas já foram descaracterizadas. Inclusive onde era a Casa Guerra, eu até me admiro, que era uma casa assim, fantástica de comestíveis, está lá fechada, intacta, se acabando e ninguém faz nada. Eu acho que não existe mais nem dono daquilo ali. Era uma das melhores casas que havia de comestíveis em Manaus. E na esquina, onde tem hoje em dia não sei nem dizer o que é aquilo, é uma feira, eu acho, de camelô. Feira. Ali havia a Casa Cosmopolita, que também vendia coisas maravilhosas, vindas todas da Europa, aquelas barricas cheias de azeitona, quitos de vinho, uma coisa fantástica que era aquela Casa Cosmopolita, ali da esquina. E então aquilo tudo ficou submerso. A Casa Guerra e a Cosmopolita fizeram estrados para colocarem as mercadorias. E havia umas pontes, do interior nós costumávamos chamar aquilo trapiche. Então, existia ali também o Trapiche Teixeira, e onde, hoje eu não sei nem o que é aquilo ali, era a drogaria Fim, a farmácia do Félix Fim. Sim. E então havia uma ponte que se atravessava de um lado para o outro, e pegava o tal trapiche que ia sair já na praça, já na entrada do púlpito, né? Mas a água chegou até os jardins da Matriz. E aquelas casas todas ali, que tinham uns furões com pés de borracha, aquelas coisas todas ficaram cheias d'água. Inclusive a Casa Farol, que antigamente tinha ali, ela também ficou com os furões cheios d'água, tudo aquilo por ali. Eu estou falando isso porque nós vamos passar para vocês, no próximo segmento do programa, a enchente de 53. E a senhora vai poder rever essa enchente a cores. Que beleza, para aquela época. Vai lembrar de tudo isso que a senhora acabou de falar. Vai ser o maior prazer. Não pela enchente, mas para rever uma época, né? Uma coisa que passou. Dona Cloé, o que a senhora, assim, a memória mais interessante que a senhora tem de Manaus? De felicidade, de contemplação? Eu tenho memórias muito boas. Eu acho que, por exemplo, eu adoro passar ali pela Educandos, o bairro do Educandos, de onde discutindo assim uma vista belíssima do Rio.
Outra vista lindíssima, até eu já sugeri, eu sei que eu não tenho influência nenhuma, a não ser uma pessoa que ama, adora essa cidade onde vi meus filhos nascerem. Tem influência, sim. E tudo isso, né? Outra vista lindíssima também é do bairro oposto, que é o São Raimundo. É verdade. Também ali perto do Porto das Balsas, como chamam, também tem uma vista lindíssima daqui. Aquilo devia ser aproveitado, fazer um belvedere, né? Pois é, maravilhoso. Mas eu acho que isso só depois de morta, se A Deus senhora se permitir. lembra dos cheiros da cidade? Claro que Ainda sente? A senhora acha que ainda tem esses não, cheiros? a cidade perdeu total. Porque tinha os cheiros, O né? cheiro Bem característico. Cheirava a peixe fresco, cheirava a banha de tartaruga, Ah, cheirava a que cupuaçu, cheirava a marimari, aquela fruta, a marirana que tem uma fruta de um cheiro forte, que a rua chamavam João Coelho, agora passou a ser Constantino Neves, era toda arborizada por marirana. Então, quando era o tempo delas, era assim um perfume, né? Uma coisa maravilhosa. Cheirava também, que aliás é o mesmo cheiro característico de Belém, o cheiro da farinha. Olha, que Quase fantástico. ninguém sente mais. Ali naquelas adjacências do mercado, era o cheiro que se sentia. Era o cheiro do pirarucu, da farinha e do óleo diesel dos motores. Era assim uma coisa diferente. Era uma coisa fantástica. A senhora é prendadíssima, né? É sim. Olha só, além de tudo, ela escreveu esse livro Doces Lembranças, que é um livro fantástico sobre alguns pratos, né, dona Cloé? São lembranças, reminiscências de infância, das coisas que eu me lembrei, das coisas lá do Acre, daqui de Manaus também, e que eu aproveitei para, no meio desses Contar uma história. Contar uma história e, referente à história dos pratos que se costumavam fazer naquela época. A senhora é uma super cozinheira. Não digo que eu seja uma super cozinheira, mas todo mundo diz que onde eu ponho a mão fica gostoso. O que a senhora mais gosta de fazer? Eu creio que não tenho predileção, para mim tanto faz ser comida, salgados como doces, né? Mas não sei, eu acho que ainda tem uma predileçãozinha pelos doces, principalmente quanto mais trabalhados, mais elaborados, depois envoltos naqueles papeizinhos que eu costumo cortar. Pois é, que coisa fantástica! Onde é que a senhora aprendeu a fazer uns papéis? Parece uma filigrana, ela corta, isso é lindo. Isso é uma arte remota, muito remota mesmo, que eu via fazer na casa da minha mãe. Daqui, ó. Casa Cláudia fez com Dona Cloé, passou 5 dias aqui, né, Dona Cloé? Doces Lembranças. Olha a mesa que a Dona Cloé preparou, que fantástico, gente. É o máximo, né? Tudo que está aqui, Dona Cloé fez. Desde os papeizinhos cortados aos doces. E aqui mostra, mano a mano, como ela fez para enrolar os docinhos, o papel. Maravilhoso, né? Olha esse, que fantástico. É muito difícil? Não, isso Tem que ter paciência. Fácil, só tem que ter paciência, ter um pouco também de, assim, vamos dizer, de habilidade, né, para fazer, porque não é todo mundo que consegue fazer com uma agulha de crochê, isso aí eu fazia com uma agulha de crochê. E ter também muita imaginação, porque dali eu vou tirando outras coisas e vou fazendo, né? Toca piano também, né, dona? A senhora canta? Não, cantada, já tive boa voz, inclusive já cantei na igreja de São Sebastião. Fazendo solo mesmo numa missa. Mas depois disso eu fiquei doente da garganta e tive que tirar a lida e tal, e a voz vai baixando muito, né? E a senhora aprendeu a tocar piano? Aprendeu essas coisas ou é autodidata? Não, por exemplo, esses trabalhinhos eu fiquei com eles na memória, na lembrança e nunca esqueci. Costumo ser autodidata em alguma coisa, principalmente escrever, né? Eu sou autodidata mesmo. E que até nem tive assim, vamos dizer, não tive tempo, porque comecei a criar meus filhos e quem que estuda mais tem filho? Então eu deixei cedo de estudar. Agora no piano eu tive excelente professora no Acre, aqui com a Dona Delvina Carneiro dos Santos, no Acre era uma peruana que foi educada na Europa. E meu pai, depois, quando ela voltou para o Seringal, uma moça primorosamente educada,
voltou para o Seringal. Aí o meu pai, com pena, levou ela para a nossa casa. E lá a dona Rosita me ensinava francês, me ensinava espanhol, ela era peruana, e me deu as primeiras lições de piano assim, mais com método, porque o método das professoras de música do Acre não era lá grande coisa, né, das penas. Mas e depois aqui eu passei a estudar com a Dona Iselvina, que era aqui na Praça de São Sebastião mesmo. A Dona Cloé me passa uma energia, ela é uma presença tão forte. Tem idade? Não tem não, né? Vai morrer com 100 anos. Eu não sei, se Deus permitir. Só tem medo de morrer? Não, de maneira nenhuma. Não? De maneira nenhuma não tenho medo de morrer. Acho que eu já vivi o suficiente. Tá no lucro. Agora estou no lucro, tirando de letra tudo, graças a Deus. Quem acha que a vida já passou tem que se mirar nesse exemplo de participação dentro da sociedade, uma pessoa encantadora, cheia de vitalidade, que não tem idade, que é maravilhosa. Obrigada, Dona Cloé, pelo seu programa maravilhoso aqui com a gente. Adorei tê-la conosco. Obrigada também, tá? Você e o Roberto, tá? Obrigada.